Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje o nosso segundo vídeo sobre Tieta, as curiosidades da novela. Tieta não foi feita da costela de Adão, é mulher diabo, é a própria tentação. Nós já fizemos um vídeo recentemente dando um resumo aí do que foi a novela. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição, então vai lá ver, preguiçoso. A novela foi baseada no livro Tieta do Agreste, lançado em 1977 e escrito pelo Jorge Amado. Inicialmente, a Globo faria uma minissérie de Tieta, com no máximo 30 capítulos, baseados somente no livro do Jorge Amado. Porém, o manda-chuva da época da Globo, o Boni, viu um potencial na história e sugeriu que fosse feita uma novela para ser exibida no horário das 8. Que era o horário máximo da Globo naquela época. É aí que entram em cena Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretson. Por quê? Não sei. Foram os três que transformaram o livro na novela. Ou seja, eles estenderam a história e pequenos personagens que existiam no livro, agora na novela, começaram a ter grande participação. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A direção geral foi do Paulo Biratã. E agora, sem mais delongas, bora para as curiosidades. Bora! Mas antes de começar, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. E segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu tieto da edição, haha, solta a vinheta. Povo doido, a decisão de fazer a novela Tieta, ela foi tão de repente que a novela Barriga de Aluguel já estava praticamente pronta para substituir a novela O Salvador da Pátria no horário das 8. Só que aí, com a criação, o começo das filmagens de Tieta, eles pegaram Barriga de Aluguel, colocaram no horário das 6 da tarde e o horário das 8 ficou para Tieta. O Jorge Amado só permitiria que Tieta fosse ao ar se a atriz Beth Faria fizesse o papel da protagonista. Por quê? Foi ela que negociou com o autor os direitos para a minissérie, que depois acabou virando uma novela. Mas, como a Beth Faria ainda estava gravando os capítulos finais da novela O Salvador da Pátria, eles tiveram que dar uma enrolada para Tieta aparecer na segunda fase, porque ela precisava terminar O Salvador da Pátria e começar a gravar Tieta. É por isso que a personagem só aparece a partir do capítulo 16. O sucesso da novela foi tão grande, mas tão grande, que a Beth Faria lançou uma coleção de roupas chamada Tieta, by Beth Faria. No primeiro capítulo da novela, após o Zé Esteves expulsar a Tieta da cidade, ele volta para casa e arranca uma data do calendário. E na sequência ele diz: eu vou fingir que esse dia nunca aconteceu. Faz de conta que esse dia nunca existiu para mim. A data no calendário, 13 de dezembro de 1968, faz referência ao AI-5, que foi promulgado pela ditadura militar aqui no Brasil. Se você não sabe o que é o AI-5 foi um decreto do governo brasileiro, que era governado por militares, e ele dava plenos poderes ao exército para fazer o que queria, a hora que queria e com quem queria. É por isso que sumiu tanta gente durante a ditadura brasileira. E ainda tem animal, repito, animal, que fica pedindo a volta da ditadura militar. Fica acampando na porta de quartel e rezando para ET aparecer. Gente retardada, esquisita.
Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Essa galera tinha que tomar vergonha e estudar um pouquinho. É verdade. O pai da Tieta, o velho Zé Esteves, ele era um baita de um miserável. E quando eu falo miserável é porque ele vivia na miséria. Tipo, você via que o cara vivia nas piores condições possíveis. Só que o que acontece? No meio da novela, a gente descobre que o velho é rico. E que todo o dinheiro que ele tinha, ele guardava dentro do colchão do quarto. Só que aqui é que tá o detalhe. Ele guardou o dinheiro por tanto tempo no colchão que o dinheiro já não valia mais porque a moeda tinha mudado. Isso aqui, pai. Isso aqui não vale nada, pai. Nós descobrimos também no final da novela que toda a região do Mangue Seco pertence à família da Tonha, que até então vivia ali uma vida modesta, e após a descoberta de que ela é herdeira de todo o Mangue Seco, a mulher termina a novela milionária. E se você assistiu lá o nosso primeiro vídeo sobre Tieta, eu citei uma curiosidade que o ator Bem-vindo Siqueira, que viveu o bafo de bode na novela, contou. E eu vou revelar ela agora pra vocês. Senta que lá vem a história. O Bem-vindo Siqueira contou no canal dele que Tieta foi a primeira novela que ele fez. Na verdade, foi o primeiro trabalho na televisão dele. E ele chegou lá para fazer o personagem Bafo de Bode, que inicialmente apareceria 1 minuto por semana. Só que o Brasil gostou tanto do personagem, porque vamos combinar que era maravilhoso, que ele começou a aparecer 1 minuto por dia. E isso começou a mexer com o ego dos figurões da Globo, dos grandes atores de novela. Tanto que em alguns trechos, os personagens falam que o mendigo tá muito saidinho e que era melhor dar um sumiço nele. Olha que loucura. E aí a dor de cotovelo da galera foi tão grande que no roteiro original, o dono de Mangue Seco seria o Bafo de Bode. Mas aí eles trocaram pra Tonha pro personagem não ter tanta relevância, mais até do que ele tinha. Essa dor de cotovelo também foi o motivo do Bafo de Bode, no meio da novela, tomar uma surra do pastor lá, evangélico, que aparece em Santana do Agreste, e aí do nada ele vira Posidônio Antunes, que era tipo um intelectual. Ali eles matam o personagem Bafo de Bode e, sabe, o Posidônio não caiu nas graças da galera. É desse jeito que funcionam as novelas na Globo. Não, nada a ver, irmão. Durante as gravações em Mangue Seco, o José Maier, que vivia o Osnar, ele encontrou um chapéu de um morador local. Esse morador falou que daria o chapéu para o José Maier, contanto que ele usasse nas gravações. E foi o que ele fez. O Osnar geralmente aparecia com esse chapéu de palha. Também vale dizer que o Osnar foi inspirado no diretor, Paulo Biratã, principalmente no gesto de arrumar as calças. No capítulo 5 de Tieta, o Ascânio vai até o Rio de Janeiro para tentar levantar dinheiro para implementar algumas ações de progresso na cidade. E aí, quando ele vai entrar num elevador, ele esbarra com uma moça, que é a Leonora, que foi vivida pela Lídia Bronde e que no futuro faria um casal com ele. Só que lá na frente, na novela, quando eles se reencontram, parece que nenhum dos dois lembra desse acontecido, porque esse fato nunca foi citado na novela. A Iris Gomes da Costa pesquisou expressões e dialetos que foram usados no livro do Jorge Amado para trazer para a novela, para passar realmente um clima de que aquela história estava acontecendo na Bahia. Coisa, inclusive, que a Globo não faz hoje. Você tem novelas da Globo se passando no Nordeste e todo mundo falando carioquês. E isso não é uma coisa só da Globo não, hein? Porque você pega essas novelas bíblicas da Record, onde a galera tá vivendo lá no Egito Antigo, e também tá falando carioquês. O faraó fala o carioca. Então assim, falta de cuidado, né? As novelas hoje estão largadas e é por isso que ninguém mais curte novela como curtia-se antigamente. Exatamente. A fictícia Santana do Agreste
era composta por 46 prédios, 2 igrejas, 8 ruas, 2 praças, um circo abandonado e 15 ruínas. Tudo foi construído para as gravações numa área de 10 mil quilômetros quadrados em Guaratiba, no Rio de Janeiro. A atriz Isadora Ribeiro, que aparece na abertura de Tieta Como Veio ao Mundo, Desejo de Tieta construir meu ninho. contou uma vez numa entrevista que ela ficou andando nua pelo cenário da gravação durante 30 minutos para poder perder a vergonha e conseguir gravar aquela abertura. Vale lembrar que ela aparece no último capítulo, sendo a nova Teuda e Manteúda de Modesto Pires. Vem cá. Senta aqui. Upa lá. A minha parte favorita da novela, com certeza, era a Mulher de Branco. A Mulher de Branco era uma assombração que andava pelas madrugadas de Santana do Agreste, buscando homens e se aproveitando sexualmente deles. Vale lembrar que sempre que ela atacava um homem, ele gritava mega alto e todo mundo na cidade ouvia. Um outro detalhe é que todos os homens queriam ser atacados pela Mulher de Branco. Finalmente as minhas preces foram ouvidas. Vem. Vem, mulher de branco, vem. Assombração ou não, vem. Há tanto tempo que eu te esperei, mulher de branco. Mulher de branco! No final, a gente descobre que a Mulher de Branco é a Laura, que foi vivida pela Cláudia Alencar, que era a esposa do Capitão Dário. E aqui, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu achei a escolha péssima. Por quê? Não tinha motivos pra ela ser a Mulher de Branco. Como é que ela viria do Mangue Seco pra Santana do Agreste sem o Pirica, que era o cara que fazia o transporte, saber disso? Não fazia sentido. A gente tinha pelo menos 4 outras personagens que seriam uma Mulher de Branco mais adequada. Por exemplo, a Perpétua, a Carmosina, a Sinira ou até a Dona Amorzinho. Então a Globo cagou na escolha. Acho que eles quiseram surpreender e estragaram uma das maiores revelações da novela. Outro mistério da novela era descobrir o que a Perpétua guardava dentro de uma caixa branca que ela escondia dentro do guarda-roupa e que ela manuseava com todo carinho. A novela nunca mostrou o real conteúdo dessa caixa, mas o que dá pra entender é que dentro da caixa está o pênis embalsamado do marido falecido da Perpétua, o Major Cupertino. Vale dizer também que a gente descobre no final da novela que a Perpétua é careca e usa peruca. Outro mistério é: quem matou Arthurzinho da Tapitanga? Se você acha que me fez sofrer, foi o próprio pai do Arthurzinho, o Coronel Arthur da Tapitanga. Por quê? O coronel descobriu que foi o Arthurzinho o responsável indireto pelo suicídio da mãe. Na verdade, o Arthurzinho, quando era moleque, fez a mãe pegar o coronel molestando uma sobrinha. Aquilo mexeu tanto com a cabeça da mulher que ela acabou tirando a própria vida. E o Arthurzinho, mesmo sabendo da verdade, que ele que tinha manipulado a mãe para assistir a cena, sempre colocou a culpa no coronel e espalhou para a cidade inteira que a culpa era dele. Vale dizer também que quem levou a culpa pela morte do Arthurzinho não foi o pai, o Coronel da Tapitanga, e sim o Trapizomba.
o empregado. No fim da novela, como o coronel da Tapitanga ficou maluco depois que ele assassinou o próprio filho, ele meio que perde o controle de tudo. E quem fica com a fazenda é a Filó. E olha que loucura, agora a Filó cria os seus próprios rolinhos. Que danado de silêncio é esse? Onde é que estão meus rolinhos? Osvaldo, Célio, Luiz, Fernando, Mateus, Reinaldo. Assim é que eu gosto. Tudo bem quietinho, não é sem nenhum furdunço. Isso só mostra que o sonho de todo o oprimido é se tornar o opressor. É claro. Em 1989, foram lançados 2 discos nacionais de Tieta, o volume 1 e o volume 2, e também um volume internacional. Em 1994, quando a novela foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, saiu um outro disco chamado Tieta Especial. E desses álbuns eu quero dar destaque para 2 músicas que eu gosto muito. A primeira é Tema da Cidade, a música é do Caetano Veloso e chama Meia Tema do Arthurzinho. E é uma canção instrumental do Ari Sperling chamada Urbana. Mas e aí? Vocês conheciam todas essas curiosidades da novela? Gostaram? Faltou alguma? Deixa pra gente aí nos comentários. É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham curtido esse segundo vídeo, né, de curiosidades sobre Tieta. E se você gostou, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!